Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Gênesis capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 9. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Então, na geração agora, a partir de Abraão, em Gênesis 12, nós vamos vendo agora uma mudança de direção, pois até Gênesis 11, nós vamos vendo que a geração anterior estava muito comprometida com a idolatria, fugindo totalmente dos propósitos de Deus, colocando as suas vontades pessoais na construção, por exemplo, da Torre de Babel, buscando a sua glória pessoal. Mas agora em Gênesis 12, nós vamos vendo que Deus agora inicia o seu propósito de redenção para a humanidade, chamando Abraão, um homem nascido no meio da Babilônia, que vivia num povo idólatra na região próxima à região da Mesopotâmia. E Deus agora o transforma em pai da fé, fazendo uma aliança que futuramente resultaria em bênçãos espirituais, não somente para ele e sua família, mas a partir dele e a partir de sua família seriam abençoadas todas as famílias da terra. Abraão é um personagem tão importante que ele é um personagem de destaque nas três principais e maiores religiões mundiais, né? Islamismo, judaísmo e até mesmo no nosso cristianismo. Então esse é um personagem muito importante. Inclusive o próprio apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro por muitas vezes usaram a história de Abraão para ilustrar o seu sermão do propósito de Deus de redenção na humanidade, como vemos, por exemplo, em Atos capítulo 3, no segundo sermão de Pedro, quando Pedro prega falando a um público judeu e a um público gentil sobre o propósito de Deus em Abraão de alcançar todos, judeus e gentios, estrangeiros e pessoas ali da nação hebreia. E a Bíblia diz que naquele sermão de Pedro, em Atos capítulo 3, houve 5.000 almas que foram acrescidas ali à igreja primitiva. Semelhantemente, quando Paulo vai também ministrar aos cristãos da região da Galácia, para falar ali no livro de Gálatas sobre a importância também de olhar para Abraão como um personagem que estava ali unindo judeus e gentios em direção a Cristo Jesus, pois o descendente que traria a redenção ao povo de todas as nações e ao povo hebreu fluiu da descendência de Abraão. Então Paulo também usou por muitas vezes nas suas cartas, por muitos momentos, esse personagem para mostrar essa vontade de Deus de mudança de direção na vida da humanidade, chamando a atenção da humanidade para não viver o hedonismo, nem a idolatria, nem em função de si mesma, mas viver em direção ao propósito de Deus. O chamado de Abraão é um chamado para cada um de nós.
é um chamado de Deus e que exige de cada um de nós obediência. No capítulo 11, nós vamos ver no versículo de número 4, de Gênesis 11, 4, que os homens que estavam construindo a Torre de Babel disseram as seguintes palavras: vamos construir uma cidade como uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e seremos espalhados pela face da terra. Nós vamos vendo ali em Gênesis 11 que os homens estavam interessados em fazer a sua própria vontade. Não há um chamado de Deus para construir a torre, mas os homens por si mesmos resolveram então fazer o que? Algo segundo a sua própria vontade. E o texto reitera que pior do que não estar se fazendo algo segundo a vontade de Deus é que eles estavam construindo e edificando a torre para a sua própria glória, para a glória humana. Mas de forma antagônica, Abraão vai por outro caminho. O texto diz que não é Abraão que diz: Deus, eu estou aqui, faça o que o Senhor quer. O texto diz que a iniciativa parte de Deus de chamar aquele homem que estava no meio da idolatria para transformá-lo em pai das nações. É Deus que chama Abraão, e em instância, em suma e máxima instância, e prioritariamente quem nos chama para a obra, quem nos chama para assumir uma posição em ministério, quem nos chama para se comprometer com a evangelização do mundo é Deus. Ainda que Ele use organizações, que Ele use grupos para evangelizar, todos nós temos que ter a convicção de que quem nos chama é Deus. E a palavra de Deus fala que quando Deus chama Abraão, diferente dos homens da Torre de Babel que disseram: queremos a nossa glória, Deus fala que é Ele que vai revelar a glória dele na vida de Abraão e através da vida de Abraão, quando diz que eu vou abençoar você e a partir de você o meu propósito será cumprido em todas as nações. Tanto é Deus que inicia o trabalho chamando, Deus confirma e Deus também está sendo o quê? Glorificado através da obediência de Abraão. É interessante que alguém já disse, definindo o chamado, com a seguinte frase: eu apenas escutei uma ordem e eu obedeci. Muitas vezes as pessoas na nossa geração, vez por outra, confundem a chamada de Deus com a questão, muitas vezes, dos sentimentos ou das circunstâncias a qual estão sendo levados. Muitas vezes a chamada de se comprometer, de estar no ministério, atuando, trabalhando, servindo, está muito mais firmada, muitas vezes, em sentimentos pessoais ou circunstâncias que alguém, de repente, fez um convite humano, como foram os homens da Torre de Babel. Entre eles mesmos decidiram, entre eles mesmos se autoconvidaram, se autopromoveram e, no final, a consequência nós sabemos qual é. Foi algo danoso, por Deus desaprovou aquela convocação humana para aquele propósito humano e para uma obra humana que não glorificava a Deus. Por isso é muito importante estar convicto de quem está nos chamando e quem é que deve ser glorificado no nosso chamado, que é Deus. Há um detalhe interessante também na chamada de Abrão ou Abraão, é que quando Deus o chama, a circunstância não era muito boa, pois a Bíblia diz que Abraão tinha aproximadamente 75 anos de idade quando Deus o comissionou para esse propósito. Talvez você esteja se achando muito velho ou muito velha, talvez sem vigor, diante da chamada que Deus tem feito a você, para você ser um instrumento na casa de Deus, nas mãos de Deus, para ser um pregador da palavra, para ser, enfim, de acordo com a chamada e a comissão que Ele tem lhe feito e tem lhe mostrado, para que você seja apenas o canal e o instrumento. Você pode até se achar velho, mas as promessas de Deus não caducam, não. E o propósito de Deus na vida dele não pode ser frustrado, não. O meu propósito, ele pode até ser frustrado, mas os propósitos, os planos de Deus, ele não pode ser frustrado. Então, independente das circunstâncias, mantenha o seu olhar fixo em quem te chamou, em quem te prometeu, porque não importa o tempo, o propósito de Deus há de se cumprir na sua vida e através da sua vida. Nós vamos vendo também outro detalhe importante na chamada de Abraão, é que ele não começou o trabalho sozinho. E essa é algo muito importante. Ele engajou uma equipe para seguir com ele nessa chamada, nesse compromisso. Nós vamos vendo que até mesmo o pai dele, Terã, saiu no primeiro momento com ele, acompanhando aquela comitiva até Canaã, e mais
infelizmente, Terã veio morrer quando eles chegaram na terra de Harã. Mas ele saiu com Abraão da terra de Ur dos Caldeus. Também Abrão levou quem? Sara, sua esposa, seu sobrinho Ló e os funcionários que acompanharam, que anteriormente eram funcionários de seu pai, e com o falecimento do seu pai passou naturalmente ali ter todas aquelas posses e todos aqueles funcionários. Até mesmo Jesus, ele não começou o seu ministério sozinho. Ele podia ter feito tudo sozinho, mas quando ele começou o seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi formar uma equipe. E nada melhor do que começar essa equipe. Parece até parte inicial da vida de Abraão, parece até testemunho de missionário. Que quando começa a plantar a igreja, começar um trabalho, só quem é que vinha é minha mulher e meus filhos que ouviam ali eu pregar. Mas depois, quando realmente Deus chama, ele vai multiplicando e vai trazendo frutos daquele trabalho, daquela missão. Então, que bom que na vida de Abraão, os primeiros a acompanhar ele a formar a equipe de discípulos na chamada de Deus começou dentro da própria casa. E como a gente precisa resgatar esse princípio e esse valor na nossa vida comunitária como igreja. Eu gosto muito desse pensamento encorajador de que o alcance da terra prometida de Canaã começa no alcance de quem está dividindo a mesa com você na sua casa, que é a esposa, e se tiver filhos, os filhos, e assim a parentela sucessivamente. E que Deus possa assim, meu irmão, te encher assim com essa sabedoria, que antes de você pensar em cumprir a chamada de Deus, ministério, a porta fora para a terra de Canaã, se lembre que você não pode caminhar sozinho. Vamos caminhar junto com nossa família em direção ao propósito de Deus. Isso parece inofensivo, mas muita gente naufraga no ministério nesse sentido. Então, esse conselho que Paulo deu a Timóteo, quando estava pastoreando a igreja de Éfeso, ele disse, olha, orienta essa turma aí, porque quem deseja o episcopado tem que governar bem os filhos, tem que cuidar bem da esposa, mas aquilo serve também para nortear toda forma de ministério, porque quando a gente vai caminhando sem a esposa e vai caminhando sem os filhos nas áreas do ministério, a gente acaba se expondo demais, e hoje os irmãos sabem que a consequência disso não é boa. E como temos amargado no nosso arraial evangélico pessoas maravilhosas, grandemente usadas por Deus, que começaram muitos ministérios que impactaram o mundo ou as igrejas onde atuavam, mas que acabaram sucumbindo por esse descuido nessa particularidade. Que Deus possa começar a avivar o coração daqueles que estão próximos de nós, para que isso dê mais robustez e mais firmeza na nossa chamada. Seja ela qual for a área da sua vida, Deus esteja ali comissionando para você revelar o propósito e a glória dele. Eu falo isso porque tem pessoas que às vezes pensam em missão, em comissão e ministério, apenas nesse texto como sendo aquelas pessoas que têm um comprometimento com o trabalho da evangelização. Pastores, missionários, ou quem sabe até no máximo um líder eclesiástico. Mas isso é para chamar a nossa atenção como igreja, porque de forma geral, quero abrir esse parêntese, as pessoas aí fora, elas em busca do sucesso e da ascensão nas suas atividades profissionais, elas sacrificam a família, mas Deus é tão belo, tão bonito, tão lindo na sua maneira de agir, que desde cá, do tempo já do Gênesis, nas primeiras famílias da terra, Deus vai nos mostrando e nos chamando a atenção de a gente não deixar a nossa família para trás, que possamos assim caminhar fortalecendo o nosso ministério e a chamada de Deus, a começar dos que estão próximos a nós. Um terceiro compromisso aqui que vai fluindo da chamada de Abraão, porque afinal de contas a chamada de Deus, ela envolve não somente uma experiência com o sobrenatural, pois é Deus que chama, mas ela envolve o quê? Um compromisso com o Senhor. E entre esses compromissos que eu tenho falado aqui, olhando para esse texto, nós vamos ver também a importância do compromisso com a oração. O texto diz que Deus não falou a Abraão, por exemplo, todos os detalhes da jornada, mas que Deus disse para Abraão apenas assim: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nós vamos vendo que Deus não dá maiores detalhes a Abraão, que vai exigindo de Abraão um sentido de dependência maior de Deus no cumprimento daquela missão. O próprio apóstolo Paulo
ele ensina algo sobre dependência de Deus quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, do verso 18 ao verso de número 20. Quando ele, mesmo sendo quem era, ele diz que o seu ministério está pautado na dependência de Deus. Abraão tinha já posses, ele tinha funcionários, ele tinha uma família do lado dele para dar o suporte emocional, ele tinha recursos para respaldar a sua caminhada, ele tinha uma convicção de chamada de Deus, mas isso não isentava Abraão de fraquejar durante aquele processo, de se perder diante dos obstáculos e das situações que naturalmente elas vão surgindo em função de a gente fazer a vontade de Deus. E aí Paulo, também sabedor disso, mesmo diante da sua capacidade como missionário, como pastor, como doutrinador, tinha sempre uma equipe muito bem preparada e pessoas competentes ao seu lado e comprometidas tanto quanto ele com a evangelização e com o ministério, mas ele expressa algo aos Efésios que é para a gente se apossar e refletir como servo de Deus, aqui fazendo uma analogia com o comportamento de Abraão perante Deus e a sua chamada. É que ele disse as seguintes palavras, Efésios 6, do 18 ao 20. Ele disse: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, olha quantos detalhes, e para isso vigiando com toda perseverança. Ele sabia que investidas viriam para tirar ele do foco. E a súplica por todos os santos, ou seja, ore por mim, ore por quem vai ouvir a mensagem que eu vou pregar, as pessoas às quais eu vou iniciar trabalhos de liderança nas igrejas locais, e ore também pela equipe de trabalho que está comigo. E também agora ele vai dizer, e orem por mim. Meu Deus, que gesto de humildade, Paulo, perante Deus. Orem também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Observa que Paulo está dizendo, a minha causa da minha chamada é Deus. É Ele que vai prover os meios para eu completar a minha carreira, o ministério, a vocação e a chamada de Deus. E a causa última também é Deus, pois a glória desse ministério, de o que vem a brotar através dos frutos de Deus na minha vida e através da minha vida e da minha equipe de trabalho, não serão para a minha glória, mas para que o nome de Deus seja o quê? Engrandecido. Isso é lindo. Embora não encontremos explicitamente no texto de Gênesis 12 Abraão orando, mas nós vamos vendo o tempo todo o quê? O diálogo de Deus com ele, se revelando a ele durante o quê? Todo o processo aqui, pelo menos nesses primeiros capítulos. Em outros textos anteriores, capítulos nenhum antes disso, fala de Deus se revelando assim, dessa forma como pessoal, como se revelou a Abraão. Foi uma forma muito específica. O que nós entendemos com isso? Querido, Deus tem pedido e requerido algo de você. A questão não é o que você pode fazer para Deus, nem a sua habilidade, nem a sua capacidade. A questão é o quanto você está disposto a se colocar na mão dele, a depender dele, que foi isso que em cada etapa Abraão teve que fazer. E ai dele se não fizesse. Se fizesse como os homens do capítulo anterior de Babel, dizer, vamos logo fazer tijolo, porque nós somos práticos. Vamos logo fazer tijolo, vamos logo ver, delimitar quem vai ficar na equipe, mas sem dependência de Deus e oração, vai ser igual a Babel, organizado, excelente capacidade de mobilização, mas vai continuar sendo obra humana. Agora, quando o homem depende de Deus, quando o homem dobra o joelho, quando o homem diz, Deus, não sou eu quem faço, mas quem faz é o Senhor, então a gente pode, como Abraão, colher os frutos da nossa fé, porque para esse homem receber o título de pai da fé e aparecer na galeria, irmãos, de Hebreus 11 como herói da fé, irmãos, esse título dado de forma honrosa em muitos livros da Bíblia, é um reconhecimento que para a gente ter, temos que realmente estar debaixo da dependência de Deus. Afinal de contas, a obra de Deus não é feita por vista, pelo que eu posso fazer, mas a obra de Deus é feita por fé. Fé direcionada na pessoa de Jesus e naquilo que ele tem designado como propósito
e chamado para a sua igreja e para cada discípulo e discípula de Jesus Cristo. Nós vamos vendo também algo importante na chamada de Abrão, é que havia também uma organização financeira. Observem que há minutos atrás no meu comentário eu falei um pouco sobre parte financeira. Observe o detalhe que o texto vai nos revelando. O texto diz que Abrão levou consigo sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, mas ele levou também o quê? Todos os bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. É muito importante nesse trabalho do chamado de Deus, a gente não pode desprezar certas coisas. Entre elas, o texto chama atenção, por exemplo, para a organização financeira. Não é colocar e condicionar e duvidar do que Deus pode fazer, porque eu não tenho todos os recursos e um cenário econômico ideal para começar um ministério, para seguir um trabalho, para desenvolver algo para Deus. Não é obstacular e condicionar as coisas de Deus às nossas condições humanas. Não é isso. Mas o texto está nos chamando a atenção para a seguinte questão: nós precisamos ter uma organização financeira para manter a nossa família e a equipe durante o cumprimento da missão. Observe comigo o que disse Jesus quando escreveu falando sobre o custo do discipulado, em Lucas capítulo 14, do verso 28 ao verso de número 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. E agora o verso 30 e último versículo, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Se você lê esse texto fora do contexto, você fica logo pensando nessa questão que eu falei anteriormente, de querer condicionar o agir de Deus e o cumprimento do chamado e do propósito de Deus às suas condições ideais, o que financeira, para começar. O texto não está falando sobre isso. Ele está nos chamando a atenção que nós não podemos confundir dependência de Deus e soberania de Deus com irresponsabilidade na obra. Tudo no reino de Deus tem que ser feito da maneira correta. Muitos missionários, inclusive, deixaram o campo, e muitos trabalhos, na verdade, evangelísticos, que são desenvolvidos pelas igrejas locais, pelos crentes que com o coração sincero desejam ver o avanço do reino e o avanço da obra, eles deixam muitas vezes, depois de dar frutos que permanecem, porque antes de começar o trabalho não foi levado em consideração também um planejamento financeiro adequado. Querem ver uma coisa para a gente não ficar parecendo que é um discurso empresarial de fomentação de projeto? Vamos pensar no projeto familiar. Você já pensou que quando você vai ter um filho, será que quando vamos gerar um filho, a pessoa casa, vai fazer o filho aleatoriamente, sem calcular seu orçamento familiar, vai conseguir contemplar um aumento e o acréscimo de mais um membro da família? Você acha bonitinho Gugu, Dadá, vovô, vovó, mas tem também no meio daquele sorriso, daquele momento de alegria, tem o que envolvido ali o quê? Um acréscimo de mais um membro da família. Então, em relação ao reino de Deus, também é a mesma coisa. Nós não podemos ser descuidados. Precisamos calcular não mesquinhamente, mas também não o quê? Irresponsavelmente. Pois as coisas de Deus precisam ser feitas com zelo. Então, Abraão precisava daquele recurso para manter a sua equipe. Vocês já viram, por exemplo, algo de prático que certamente os irmãos já viram? Às vezes um grupo sincero de crentes diz assim: olha, nós vamos começar um trabalho, temos aqui um grupo de pessoas, vamos alugar aquela sobreloja ali, aquele espaço, e vamos começar ali um ponto de pregação, não é assim? Que muitas vezes são chamados esses locais onde vai pregar o evangelho. Os crentes sinceramente têm a vontade de crescer e etc. São evangelistas, naturalmente, muitas e muitas vezes, mas não há um planejamento de ver e discernir, buscar a direção de Deus, qual o melhor momento, e olhar a conjuntura da equipe. E aí, de repente, aquele trabalho começa e, de repente, com a mesma velocidade que aquela porta abre, ela fecha.
é um erro que os missiólogos e os plantadores de igreja chamam a atenção. Mas isso serve de alerta para nós também no nosso chamado com qualquer coisa. É melhor você começar e ir crescendo de forma gradual do que dar um passo que você não possa alcançar. Mas que Deus possa, irmão, nos dar o recurso e que a gente possa fazer com Abraão. Ter a paixão de pegar e colocar, como ele disse, não, no meio desse trabalho, além de eu envolver minha família, eu vou sair da minha zona de acomodação, eu vou sair da minha cultura de meu pai, eu vou sair de uma cidade onde eu tinha tudo, um ambiente seguro e confortável para minha família, e eu vou me lançar no propósito e na direção de Deus, e nisso eu vou colocar também todos os recursos que eu tenho. Ou seja, Abraão não deu parte da vida dele a esse chamado, ele deu o tudo que ele tinha, o melhor. Pode até não ter sido muito aos nossos olhos, mas ele deu o melhor que ele tinha ali naquele compromisso com a chamada. E a chamada e a vocação de Deus vai exigir o tudo de nós. Foi por isso que Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, eu tudo faço pela causa do Evangelho. É o tudo. E foi isso que Jesus chamou a atenção quando disse esse texto de Lucas 14. Nós também, nessa chamada e vocação de Abraão, nós também vamos ver a questão que é importante na nossa vida, que é o testemunho público. E muitos se perdem nisso. Qual é o testemunho público que o texto de Gênesis 12 descreve sobre Abraão? Fora os outros nuvens de testemunhas que não conviveram com ele, mas citam ele como referencial de Deus, como Paulo, como autor aos Hebreus, como Pedro na sua epístola, como Lucas escrevendo também. Então, qual é o referencial do testemunho público de Abraão? O texto diz que ele era um homem temente a Deus, qualifica ele não explicitamente, mas nós interpretamos pelo comportamento de Abraão isso aqui, que ele era um homem temente a Deus, que ele era um homem íntegro e que ele era um homem bem casado. Pelo menos essas três coisas nós podemos dizer sobre esse rapaz. E a Bíblia fala que isso é importante na chamada e no ministério, pois o sucesso da vocação não está necessariamente ligado, muitas vezes, à nossa habilidade, como muitos querem enfatizar. Mas o problema é que, às vezes, o testemunho público do compromisso espiritual está falido. Tem só habilidade, mas o compromisso e o testemunho público está minado. E para Deus, caráter e vida transformada é que vai transformar, impactar o mundo. Foi por isso que Deus começou primeiro transformando o que é a vida de Abraão, mudando o caráter dele, tirando ele de um povo idólatra, tirando ele da idolatria, do charco de lodo e limpando ele, consertando ele, para que a partir dele fosse um molde para alcançar todas as famílias da terra. Pois só gente transformada e limpa pode alcançar outras pessoas, para tirar da vida suja e transformar. E foi isso que Deus estava fazendo através dele, levando ele ao território de Canaã, que era habitado até aquele momento por povos idólatras cananeus. Lucas, citando Paulo e Timóteo, em Atos 16, de 1 a 3, ele conta um pouquinho do que foi o testemunho desse jovem pastor. Olha o que diziam do testemunho público de Timóteo. Que quando Paulo chegou no território grego, em Derbe e em Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Observe que a conjuntura familiar dele também tem um pouco parecida com Abraão, porque Terá estava lá no território babilônico, constituindo a sua família e os seus filhos, sem levar os filhos para o propósito de Deus, mas levando os filhos por meio da idolatria, tanto levando Abrão quanto os dois outros irmãos de Abrão também para a idolatria. Mas Abrão se tornou o quê? Diferente, apesar da influência cultural idólatra e sem compromisso com Deus do seu pai. Timóteo foi pelo mesmo caminho, ele seguiu o bom exemplo que foi da mãe e da avó, que tinha compromisso verdadeiro com Deus, e não do pai, que era um grego acostumado com vãs filosofias e com práticas idólatras. E a Bíblia diz que quando Paulo então chega ali, os irmãos davam bom testemunho da vida desse rapaz. E diz que por causa disso, Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Ou seja, Timóteo era um rapaz que tinha um bom testemunho público com os irmãos que estavam ali em Listra e Icônio. Ele tinha um excelente testemunho começando da sua família.
e ele tinha um excelente testemunho perante os seus líderes espirituais. Eu me lembro quando, há uns anos atrás, próximo de ano 2000, eu me lembro que recebi o chamado de Deus, e eu me lembro de conversar com o pastor, na época em exercício, o pastor Itaguaraci Brito. O pastor disse: Rafael, o caminho é o seguinte, esclareceu alguns pontos, e entre os pontos ele fez algo que para mim me pareceu coerente. Ele disse: você vai redigir uma carta, você vai dizer parte dessa experiência sua, e essa experiência você vai registrar e escrever. Se você tiver alguma dúvida, eu te oriento em como fazer o documento. E essa carta será lida para liderança na reunião, na época chamava Reunião de Obreiros. Hoje conhecemos com outro nome, chamamos Reunião do CAP. E ali foi lida a carta, encaminhado o pedido. E eu me lembro que, por misericórdia de Deus, eu fui aprovado por unanimidade pelo aquele corpo de obreiros para ser encaminhado ao seminário. Antes disso acontecer, muitos irmãos que tinham e acompanhavam a minha caminhada traziam palavra de encorajamento. Eu não sabia nem o que era seminário. E muitos irmãos começaram então a perceber algo e a sinalizar e a compartilhar comigo. E a partir dali também eu procurei entender. E isso foi tudo fortalecendo e confirmando a chamada e a vocação de Deus. Então, é interessante isso, porque na nossa chamada, a nossa família vai perceber, nesse testemunho público nosso, até que ponto nós estamos comprometidos para esse propósito mesmo. A família. Segundo, nossa igreja. A membresia da igreja vai poder julgar. E rapaz, aquele Rafael diz que é missionário, nunca sai para evangelizar, nem na porta da igreja não aparece, para evangelizar dentro do aquário. E agora diz que foi chamado para o campo missionário. Aí não participa, não caminha com a liderança nos desafios coletivos que a liderança... Eu não estou falando de meritocracia, não confunda. Então eu tenho um bom relacionamento com essas pessoas, então isso vai fazer com que as pessoas sejam simpáticas a ver em mim um potencial por uma questão de empatia, de simpatia, de carisma. Não confunda isso. É uma questão de testificar em algum aspecto na sua vida que há sinais de que você realmente foi chamado para fazer aquele ministério. Nunca botou o pé no departamento infantil, aí chega lá para coisa, irmã, recebi agora uma revelação do sobrenatural, caiu fogo do céu, veio o serafim, veio o querubim, tinha as duas asas, desceu fogo e pegou fogo no papel, e o papel de repente secou e o papel não queimava. Você pode, não estou questionando sua particularidade com Deus, experiência com Deus sobrenatural é com você e Ele. Eu estou só dizendo que a gente pode correr o risco de confundir. E um dos aferidores, se isso realmente é uma realidade na nossa vida, não é só a minha percepção pessoal da chamada e da vocação. A igreja, os meus líderes espirituais e principalmente a minha família tem que perceber esse testemunho público na minha caminhada. Nós vamos vendo também que havia na chamada de Abraão uma convicção, que eu chamei aqui de convicção teológica, mas você pode chamar assim, que a fé de Abraão era uma fé bem fundamentada em Deus, no nosso caso, na sua palavra. Observe que Abraão, ele rompeu com a idolatria cultural de seus pais e manteve sua fé enquanto caminhava como estrangeiro no território ocupado pela idolatria dos cananeus. Houve um momento que Jesus foi acusado, por exemplo, depois de ter curado um homem, ele foi acusado pelos doutores da lei de transgredir o sábado e se dizer igual a Deus. Mas observe o que Jesus disse. Eu não vou ler essa passagem na íntegra, não. Eu quero ler apenas a afirmação categórica de Jesus nessa passagem, quando eles fizeram a acusação. Jesus disse assim: e disse Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Essa foi a afirmação de Jesus. Jesus, nesse momento, quando deu essa resposta aos líderes, ele estava ali fazendo o seguinte filtro. Eles queriam parar Jesus e convencer Jesus de que o dia do sábado era o dia que não deveria se fazer nada. Mas na interpretação do dia sabático, do descanso de Deus, na percepção de Jesus, diferente da tradição religiosa dos fariseus, Jesus entendia que o sábado Deus descansou da obra da criação do mundo, mas que ele continuava exercendo a sua soberania, a sua misericórdia, a sua graça e a sua bondade em cima de tudo que foi criado.
E aí tem um comentarista bíblico que diz algo que me chamou a atenção sobre isso. Ele disse que, embora Deus tenha criado tudo no sexto dia e no sétimo ele descansou, mas no sétimo dia a fotossíntese continuou a acontecer. As águas dos rios não pararam no sétimo dia, elas continuaram a fluir normalmente, regularmente. Os ventos não pararam de soprar, eles continuaram a desenvolver o seu trabalho. O sol, ele continuou a se levantar e ele continuou a se pôr. Então, eles queriam naquela hora usar uma interpretação de uma tradição religiosa para parar Jesus diante de alguém que tinha uma necessidade de receber uma cura. E eles acusaram Jesus de continuamente quebrar esse princípio aos sábados, porque por muitas vezes Jesus curou pessoas aos dias de sábado. Então foi necessário uma afirmação categórica de Jesus e um posicionamento dizendo: olha, eu não vou parar de exercitar a bondade, a misericórdia e a graça de meu Pai na vida daqueles que necessitam por causa de uma tradição religiosa e de uma interpretação equivocada que vocês têm da lei. Então, Abraão precisou muitas vezes ter essa afirmação no seu posicionamento de que ele cria apenas em um único Deus e que não importava a tradição idólatra no território cananeu. Ele o tempo todo estava reafirmando para sua família, estava reafirmando para sua cultura e reafirmando para todos que eram contrários de que ele cria apenas no único Deus. Então, convicção, uma vida bem fundamentada na palavra é necessária. Sabe por quê? Senão vai ceder à pressão. Quando chegar no momento em que o pessoal vai pedir o bezerro de ouro, como foi o pessoal daquela geração com Moisés no Sinai, que fica um pouquinho com Arão, vai ceder a pressão cultural, vai ceder o pedido do líder religioso que está ao seu lado, vai ceder a pressão da coletividade, a pressão externa que vem da cultura. Você precisa ter convicção na direção de Deus, na palavra de Deus, liderar tudo segundo a vontade de Deus. Finalizando, todo esse trabalho, o chamado, é para que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Isso é fundamental. Antes de você pensar os meios e o como está exercitando o ministério, a gente tem que perguntar: isso é para a glória de quem? É para minha ou é para a glória de Deus? A Bíblia vai dizendo para a gente em Gênesis 12 algo muito singular na vida de a chamada de Abraão. O texto vai dizer em Gênesis 12:6, que quando Abraão vai ao território de Siquém e no território cananeu, a Bíblia vai dizendo que ele ali coloca um altar diante de Deus. Quando em Gênesis 12:8 ele vai até Betel, a Bíblia diz que ele faz a mesma coisa, diz que ele armou o acampamento em Betel, oeste e ao leste, e ali ele construiu um altar dedicado ao Senhor, e ali ele invocou o nome do Senhor. O tempo todo Abraão está celebrando um culto de gratidão a Deus. O tempo todo ele está dizendo: é Deus que está fazendo, em cada etapa, em cada momento é Deus que está fazendo. Meu querido irmão, eu não sei o que é que Deus tem lhe chamado para você fazer, ou você que já está liderando algum ministério. Talvez algumas circunstâncias e por causa de algumas fragilidades, você tenha parado, você tenha largado a mão do arado, ou você nem tenha começado com medo de errar, sabe? Quando Abraão errou, e ele errou, ali era para mostrar apenas que ele era humano, como no segmento do capítulo 12, ele acaba contando uma mentira sobre sua esposa, dizendo que ela era sua irmã, para não encarar uma situação perigosa para ele de morte com o faraó. Mas, querido, apesar das circunstâncias da minha e da sua fragilidade humana, Deus sempre cumpre em nós e através de nós o seu propósito. Talvez você diga: minha idade é avançada. Cumpra o chamado de Deus. Talvez você tenha passado por uma perda, por um luto até, por um momento difícil emocionalmente, como Abraão durante o processo de saída de Ur. Quando chegou em Harã, a Bíblia diz que
houve o falecimento do seu pai Terá, mas cumpra o chamado e a vocação de Deus. O texto disse ainda em Gênesis 12 que houve uma fome muito grande, houve um problema econômico muito grave que afetou toda a terra na geração de Abraão. Mas Abraão cumpriu o chamado e a vocação de Deus. Cumpra o chamado e a vocação de Deus para você. Houve também para Abraão o desafio de que a sua esposa era estéril. Ele já era um homem de quase 100 anos de idade e ele não tinha um descendente para poder deixar. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, Abraão cumpriu o chamado e a vocação de Deus. Ele cumpriu o propósito de Deus. Então não deixe que obstáculos ou que fragilidades pessoais, emocionais, circunstâncias parem você. Cumpra o chamado e a vocação de Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça com você, irmão, com você, irmã, e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz...